Mano, vamos falar de um dos maiores absurdos de Dragon Ball. Goku treinou praticamente a vida inteira, Vegeta também. Os dois já apanharam de praticamente todo tipo de inimigo possível. Treinaram com mestres, deuses e anjos. E você olha pro Freeza, o cara passou a maior parte da vida sem fazer absolutamente nada. Ele simplesmente nasceu com um poder absurdo, virou o imperador do universo e ficou por isso mesmo. Até que um belo dia ele pensou, peraí, e se eu treinasse? O maluco treinou por 4 meses. 4 meses depois, ele voltou com uma transformação capaz de enfrentar o Super Saiyajin Blue. E quando você acha que isso já é um absurdo o suficiente, o cara passa 10 anos treinando e aparece como Freeza Black. E aí ele simplesmente olha pro Goku e pro Vegeta e manda os dois pro chão. Mas como isso é possível? Como Freeza conseguiu evoluir tanto em tão pouco tempo? Hoje a gente vai entender por que esse cara tem um dos maiores potenciais de Dragon Ball. Para entender isso, a gente precisa voltar para Dragon Ball Z, quando o Freeza aparece e ele não é só mais um vilão forte. O cara praticamente é uma aberração. Enquanto o Goku precisava treinar igual um maluco para ficar forte, Freeza simplesmente nasceu com aquele poder gigantesco. E o mais engraçado é que ele nem precisava usar tudo isso. As transformações de Freeza serviam justamente para controlar o seu próprio poder. Ou seja, o cidadão tinha tanto poder que precisava limitá-lo. Imagina isso. Você acorda de manhã e pensa, hoje eu vou sair com 1% da minha força, porque senão eu destruo minha própria casa. É basicamente essa a situação do Freeza. E graças a esse poder natural, ele conseguiu dominar planetas e construir um império gigantesco. Só que existe um detalhe ainda mais importante. Freeza praticamente nunca treinou. Ele não precisava. Ele já era forte demais. E isso explica uma parte enorme do que acontece depois. Quando Goku enfrenta Freeza em Namekusei, a diferença entre os dois é gigantesca. Goku chega naquele momento depois de passar por uma sequência absurda de treinamentos e batalhas, e mesmo assim, ele quase não consegue acompanhar Freeza. Até que acontece aquilo que todo mundo conhece. Goku se transforma em Super Saiyajin e finalmente consegue superar Freeza. Depois disso, parecia que acabou. Freeza foi derrotado, Trunks apareceu e cortou o cara em pedaços. Fim de jogo. Só que o problema de matar Freeza é que, aparentemente, ele não recebeu o memorando de que a história dele tinha acabado. Anos depois, Freeza é ressuscitado, e ele descobre uma coisa que deixa ele completamente irritado. Goku ficou muito mais forte, então Freeza decide uma coisa que nunca tinha feito antes, treinar. E aqui acontece uma das coisas mais absurdas da história. Freeza treina durante apenas 4 meses. Não 4 anos, não 40 anos, 4 meses. E ele desbloqueia o Golden Freeza. Agora pensa na diferença. Goku passou anos treinando para chegar no Super Saiyajin Blue. Freeza passou 4 meses treinando e conseguiu alcançar um nível capaz de enfrentar essa transformação. É como se você passasse anos treinando futebol e aparecesse um cara que nunca treinou, fizesse academia durante 4 meses e já estivesse jogando na Champions League. É completamente absurdo. E isso só acontece porque Freeza tinha um potencial gigantesco escondido. Quando o Freeza aparece na forma dourada, ele realmente está em outro nível. Goku percebe imediatamente que o cara ficou muito mais forte, e durante a luta, Freeza consegue colocar o Super Saiyajin Blue contra a parede. Só que tinha um problema. Freeza ficou forte demais, rápido demais. Ele tinha poder, mas não tinha controle suficiente sobre ele. A transformação consumia muita energia. Então quanto mais a luta continuava, Freeza começava a perder desempenho, e Goku percebe isso. Foi aí que a vantagem de Freeza começou a desaparecer. Isso mostra uma coisa muito importante. Freeza não precisava aumentar apenas o seu poder, ele precisava aprender a controlar esse poder. E depois de derrotado, ele ainda teria uma oportunidade perfeita para continuar evoluindo. O Torneio do Poder mudou Freeza. No Torneio do Poder, Freeza parece completamente diferente. E não estou falando só de força. O cara começa a lutar de uma maneira muito mais inteligente. Ele manipula o adversário, faz alianças quando precisa e sabe exatamente quando atacar. E vamos combinar, é muito engraçado ver o Goku e o Freeza trabalhando juntos, porque se alguém tivesse falado isso na saga Freeza, provavelmente ninguém acreditaria. O cara que queria exterminar os Saiyajins agora está lutando do lado dos Saiyajins para salvar o seu universo. Mas essa experiência também mostrou uma coisa. Freeza percebeu que não precisava depender apenas de força bruta. Ele poderia usar uma estratégia inteligente de controle. E depois do Torneio do Poder, Freeza simplesmente desaparece, mas ele não estava parado. A aparição de Black Freeza. E aí chegamos ao Black Freeza. E aqui, meus amigos, a brincadeira acaba. Freeza encontra uma maneira de treinar durante 10 anos, enquanto no mundo normal passaram-se apenas alguns dias. E obviamente o malandro aproveitou. Porque quando Freeza volta, ele não está simplesmente um pouco mais forte.
Ele está em outro nível. Goku tinha o instinto superior, Vegeta tinha o Ultra Ego. Duas técnicas que eles passaram anos tentando dominar. E Freeza aparece como Black Freeza. Ele olha para os dois e derrota os dois. E não foi aquela luta onde o vilão quase fica morto no final. Foi literalmente: oi, voltei. Goku no chão, Vegeta no chão e Freeza vai embora. É uma das maiores demonstrações de superioridade que a gente já viu em Dragon Ball Super. Mas qual é o segredo de Freeza? Então finalmente chegamos à pergunta principal: qual é o segredo desse cara? Na verdade, não existe exatamente um segredo. Freeza simplesmente nasceu com um potencial absurdo. Goku e Vegeta precisaram construir seu poder durante anos. Freeza já começou praticamente no topo. O problema é que ele nunca tinha explorado esses potenciais. Quando finalmente começou a treinar de verdade, a evolução foi gigantesca. E é justamente isso que torna Freeza tão assustador, porque a gente não sabe até onde está o limite dele. E se Freeza continuar treinando? Agora pensa comigo, Freeza treinou 4 meses e alcançou o nível de um Super Saiyajin Blue. Depois passou 10 anos de treinamento e conseguiu derrotar Goku e Vegeta com uma facilidade absurda. Então, o que acontece se ele continuar treinando? Mais 5 anos? Mais 10 anos? Mais 30 anos? Será que o Goku e Vegeta conseguem acompanhar? Ou será que Freeza pode realmente chegar ao ponto de ser o guerreiro mais poderoso do universo? E eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes sobre o personagem, porque pela primeira vez, Freeza não está mais simplesmente tentando alcançar o Goku. Agora o Goku e o Vegeta precisam se preocupar em alcançar o Freeza, e isso muda completamente a relação entre eles. Então no fim das contas, Freeza não ficou forte do nada. Ele sempre teve um potencial monstruoso. A diferença é que Goku e Vegeta passaram a vida inteira explorando seus limites, enquanto Freeza só começou a fazer isso muito tarde. E mesmo assim, olha onde ele chegou. Agora comenta aí, se Freeza continuar treinando, Goku e Vegeta ainda conseguirão superar ele? Quero saber sua opinião. Bem, o vídeo foi isso. Agradeço a todos que assistiram até aqui.